Bom dia! Estamos aqui hoje para bater um papo sobre como melhorar a sua relação de paciência com seu filho. Você aí se sente na busca de uma relação mais tranquila, na busca de uma relação mais calma, mas você acaba dentro aí do seu dia a dia, da sua rotina, do seu desejo com seu filho, perdendo a sua paciência, não conseguindo controlar algumas atitudes que você acredita que já poderia estar controlando. Conta aqui pra mim hoje, e hoje eu vou chamar você ao vivo, então quem já quer ser chamada, coloca pra mim uma solicitação, entrou na live já vai aparecer. Quero fazer uma chamada, quero pedir para participar. Coloca para mim esse pedido de participação já, para nós começarmos um bate-papo aqui bem bacana. Sexta-feira, dia lindo, estou aqui hoje com óculos e tendo reflexo aqui. Aliás, quem usa óculos me ensina como é que a gente fica sem esse reflexo aqui. Acho que não é possível, né? É desconfortável esse reflexo, mas ele é necessário, certo? Liliane tá querendo participar, Liliane Miguel, Catiana, seja muito bem-vinda. Hoje o dia é super especial por aqui, tá, gente? Muito especial porque quem assistiu a live de ontem, e eu vou repetir aqui hoje muitos dos caminhos que a gente precisa traçar para desenvolver uma relação de mais paciência, mas ontem o nosso foco ali no Maternalmente era que a gente pudesse ensinar os nossos filhos a desenvolver paciência. E quem acompanhou comigo a live inteira entendeu que eu tracei um caminho de várias estratégias para que a gente ensine as crianças, mas principalmente no final o que eu expliquei para vocês é que o maior aprendizado que a gente pode transmitir para eles é o nosso próprio comportamento. Acontece que as estratégias do que a gente vai ensinar para as crianças sobre paciência e as estratégias do que a gente, né, nós, as mães, os adultos da relação, os pais também, por que não? Nossa manhã materna também, eles podem ser muito bem-vindos se eles tiverem interesse em se aprofundar nisso. Inclusive, um tema bem bacana de live é como o pai pode ajudar, inclusive na maternidade, né? Como é que o pai pode ajudar a potencializar essa relação. E a ideia hoje aqui é que eu possa, conversando com vocês e ouvindo dúvidas extremamente objetivas e dúvidas extremamente reais, que eu possa orientar cada uma de vocês e que essa orientação possa aí se multiplicar, que essa orientação possa transcender outras famílias e outras dificuldades e outras pessoas que estão passando aí pelo mesmo sentimento de Aline, eu quero muito mudar, eu quero muito poder viver uma maternidade com mais autocontrole, com mais calma, com mais consideração, né, na relação ali com meu filho e até comigo mesma, né, porque uma das coisas que eu achei legal colocar no tema dessa live de hoje aqui do Manhã Materna é que diante de uma atitude de falta de paciência, a criança sofre muito, mas nós também sofremos, né? A culpa, o arrependimento, o mal-estar, o desconforto. Eu considero muito aquela frase, né, que quando uma criança sofre, quando um filho sofre, a mãe sofre em dobro junto. E é verdade, né? Quem de vocês aí se identifica com esse posicionamento, né? E principalmente quando a gente percebe que a gente podia estar fazendo diferente. Quando a gente percebe que podíamos estar conduzindo aquela relação com a criança, aquela rotina, aquele dia a dia, de uma maneira diferente. A gente podia estar conduzindo de um jeito diferente. E aí, sabendo disso, o que nos resta, gente, é a prática. Tem um livro muito bacana, o nome do livro é Hábitos Atômicos. Aliás, eu sou quase parceira desse autor, de tanto que eu indico aqui. Pensando até fazer um destaque mais estruturadinho sobre as minhas sugestões de literatura, porque eu gosto também de ler muita coisa para além da psicologia e conteúdos que agregam também nas nossas relações humanas. E esse livro, o Hábitos Atômicos, ele fala o quanto que na construção de um hábito tão importante quanto a gente se preocupar com a qualidade desse novo hábito que a gente vai ali
construir no nosso dia a dia é a gente se importar com a frequência desse novo hábito. É a repetição que vai nos tornar mais capazes. É a repetição que vai nos trazer mais preparo, mais habilidade, mais qualidade. Então, quando a gente pensa em viver uma maternidade mais leve, não exijam de vocês, não se cobrem que porque vocês ouviram uma vez, por exemplo, uma live ou aprenderam um conteúdo, vocês já vão conseguir. Muito pelo contrário, se empenhem e coloquem como propósito que vocês todos os dias se conectem um pouquinho com aquela mudança que vocês querem ter. Que vocês todos os dias possam beber um pouquinho ali daquela fonte. Pensando nisso, na necessidade que a gente tem enquanto ser humano, né? De repetição para que a gente possa se aprimorar, é que a gente vai passar aí 2 semaninhas bem juntinhas todos os dias, de manhã e à noite, de manhã e à noite, para que a gente consiga clarear um pouco mais esse novo caminho, essa nova proposta, mas esses encontros, o Manhã Materna e o Maternalmente, então nossos encontros diários de 10h10 da manhã e 20h20 são só um aquecimento. O nosso grande momento de mudança acontece no dia 17 de maio. Coloca aqui para mim quem já se inscreveu na Travessia. Travessia é um treinamento que eu construí, preparei com muito carinho. Ele está sendo pensado aí há alguns meses e ele chega para vocês agora no mês das mães de forma 100% gratuita. Então, o Travessia é um treinamento que tem como objetivo te ensinar os primeiros e definitivos passos para que você possa educar os seus filhos com inteligência emocional, ok? O link para você se inscrever tá lá na bio. Você se inscreve, já vai receber um e-mail para você ir se aquecendo com conteúdo maravilhoso e aí você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. E a ideia do Travessia é que a gente possa sim sair desse lugar e sim encontrar novas formas de velejar, encontrar novos instrumentos para que a gente possa não perder mais o rumo e por que não a gente não conseguir fortalecer um porto seguro dentro de nós para que a gente possa sim viver uma maternidade e sim educarmos filhos que possam crescer com mais inteligência emocional. Então assim, eu tô emocionada de conseguir fazer isso esse mês. Foi muito trabalho por aqui. Eu tenho muita ajuda também. Tenho que agradecer a todo mundo que acredita no meu propósito, que embarca no meu sonho e dizer para vocês que não percam esse treinamento. Serão 4 aulas 100% gratuita, 100% online. As aulas serão ao vivo, porém, já vou antecipar isso para as mães que ficam: Aline, mas eu não vou conseguir assistir. Aline, dependendo do horário eu perco. E tem várias mães que às vezes acompanham as minhas aulas ao vivo no trabalho, no horário do almoço, no horário do jantar, no intervalo. Esses dias tinha uma mãe fazendo o meu curso no intervalo, ela trabalha no hospital, ela estava no intervalo dela, ela estava dentro de uma sala almoçando e pessoas passando e maca e ela ali de fone escutando as aulas da semana. Então assim, as aulas do Travessia ficarão salvas para vocês que se inscreverem no treinamento. Elas vão ficar dentro de um site ali durante toda a semana do treinamento. As aulas ficarão ali para vocês poderem assistir e reassistir sempre que for preciso ali naquela semana. Combinado? Então quem não se inscreveu no fim dessa live já corre lá e se inscreve. E vamos começar essa live. Oi, Poli, que delícia te ver aqui. Quem mais de aluninha tá aqui hoje? Poliane Mello é aluna. Quem mais tá por aqui? Conta aqui pra mim nos comentários. Se tem alguma aluna aí do Afetivamente. Coloca um batom rosa pra combinar com as unhas. Boa ideia, Andresa. Mas você sabe que eu acho que eu não tenho batom rosa? Eu tô de unha rosa, né? E, gente, olha aqui. Pausa para feministas, tá? Olhem essa unha aqui, olha isso daqui. Eu fiz essa unha há exatamente uma semana. Karina, olha isso daqui. Karina é maravilhosa. Hoje à tarde ela vem fazer as minhas unhas novamente.
Bom, Poliane é aluna, Rose é aluna, Elivane é aluna da turma 2. Ai, que delícia! Adoro ver vocês por aqui. Entendo o quanto que vocês que já fizeram o curso e vocês que são alunas do Afetivamente entendem que o caminho de um educar é um caminho de rega, é um caminho de constância, é um caminho diário, mas que quando a gente se apropria das ferramentas de uma educação mais afetiva e de uma educação mais eficaz, porque a ideia, gente, não é que o afeto educa, ponto. A ideia é que o afeto é um dos pilares. A gente também precisa somar aí as nossas habilidades de inteligência, as nossas habilidades estratégicas, sim. A gente também precisa conduzir o nosso afeto para que ele seja positivo. Afinal, eu não tenho dúvidas e eu quero até que vocês me respondam aqui o que vocês pensam sobre esse ponto de vista. Mas eu não tenho dúvida que todas as mães que por vezes não conseguem ser pacientes, elas mesmo assim amam demais os seus filhos. E o amor não necessariamente tem uma relação direta com a paciência. Quem concorda comigo com essa afirmação aqui, põe um joinha aí pra mim, ou um sim. Só me responde aqui para eu ter esse feedback de vocês, se isso faz sentido aí também. Porque por vezes a gente acaba se sentindo muito culpado, como se a gente não amasse o suficiente, né? Puxa, eu amo tanto meu filho, como é que eu posso ter gritado? Eu amo tanto meu filho, como é que eu posso perder a paciência com ele? Eu amo tanto meu filho, como é que eu não consigo me controlar? Me conta aqui nos comentários se você já se sentiu assim com essa cobrança e se você também concorda comigo que não é porque você perde a paciência que você não ama muito, né? Não é porque você perde a paciência que você é uma mãe que ame menos do que aquela mãe que não perde a paciência. Portanto, para que a gente eduque uma criança e para que a gente consiga viver precisa aprender ferramentas, a gente precisa aprimorar as nossas habilidades para que esse amor seja sentido pelo nosso filho, para que esse amor consiga ser passado dentro daquela relação. Eu acho que é a famosa máxima, né, de que não basta dizer eu te amo, a gente tem que vivenciar esse amor. Então, o amor é muito importante, muito, ele é fundamental. Talvez ele seja a raiz, mas a gente precisa sim, para que uma planta, né, para que um carvalho cresça forte, a gente precisa de tantas outras condições. E é isso muitas vezes que a gente não é ensinado, né, dentro da maternidade. Calma, quando seu filho nascer, você vai ver o maior amor do mundo. É verdade. No entanto, a gente também se depara com tantas e tantas outras necessidades, com tantas e tantos outros desafios que a gente precisa aprender para conseguir ensinar. Afinal, a gente aprende tanta coisa, né? A gente estuda e a gente se empenha em aprender tanta coisa. E por que educar uma criança, estimular a inteligência emocional dele, transmitir propósitos, valores, estabelecer limites, saber dosar acolhimento e incentivo, encorajamento, tudo isso são habilidades extremamente complexas. E quanto mais a gente entende que se a gente se abastece de ajuda, todo esse processo, além de ficar mais fácil, ele de fato se torna real e ele de fato se torna mais leve. Quem aí considera, quero só te fazer essa última pergunta antes de eu chamar aqui as mamães que já pediram solicitação pra gente entrar ao vivo e eu poder te ajudar, te mentorar um pouquinho em como viver uma maternidade com mais paciência. Mas responde aqui pra mim, de 0 a 10, o quanto você considera que na sua infância, vamos fazer aí um mini flashback.
Quanto você considera de 0 a 10 na sua infância que você aprendeu inteligência emocional? Não é que você tenha hoje, não é que você tenha uma relação de amor ou de afeto com a sua família. Isso tudo pode ser uma grande verdade. O que eu quero saber é, de 0 a 10, quanto você considera que na sua infância você conseguiu aprender sobre habilidades de inteligência emocional? Paciência, respeito, como lidar com emoções difíceis, como lidar com a raiva, como lidar com a tristeza, como lidar com a culpa, como lidar com a ideia de que as pessoas precisam te respeitar também, como lidar com a ideia de que tudo bem você sentir emoções muito feias, às vezes ciúmes, às vezes raiva. Nossa, tô chocada aqui, as pessoas estão colocando muito 0. De 0 a 10, 0 é muito pouco, né, gente? De 0 a 10, 0 é muito pouco. E assim, o meu objetivo, tanto com a travessia, quanto com todo o meu propósito aqui, travessia é o treinamento desse mês, mas o meu propósito aqui com vocês é que a educação das crianças, ela consiga transcender o afeto e ela possa também ajudar essas crianças a crescerem já desde muito pequenas no caminho de uma inteligência emocional equilibrada. Nossa, 0,3, 0,3, 0,00000, muito pouco, né? Muito pouco. E o que a gente precisa entender é que é na infância que a gente, de uma vez por todas, define muito do nosso equilíbrio emocional. Não estou dizendo que as crianças têm o poder de ter o equilíbrio emocional do adulto. Estou dizendo que as crianças, elas têm ali, nesse período da vida, a sementinha da inteligência emocional plantada. Elas vão desenvolver isso ao longo da vida, mas quando a gente planta isso na infância, os frutos que a gente vai colher com certeza são muito, muito, muito maiores. Então sintam-se guerreiras, sintam-se sim mulheres fortes, mães extremamente maravilhosas, tanto por estarem aqui, quanto por terem esse propósito na vida de vocês. É muito mais trabalhoso educar uma criança com inteligência emocional. Muito mais, sem sombra de dúvidas, tá? É muito mais trabalhoso a gente escolher o caminho de ensinar, mostrar, repetir, acolher, conduzir. No entanto, é um tipo de trabalho que a gente também colhe dos benefícios. Por quê? Porque teremos a convivência de um filho que vai adquirir a capacidade de se relacionar com muito mais equilíbrio. Então, esqueçam o atalho da ideia de que castigo funciona mais rápido, punição resolve na hora. Sabe o que a gente faz quando a gente escolhe esse processo? A gente acaba tirando de nós o poder que a gente tem de ensinar e a gente só fica preso na ideia de que o adulto é o mais forte da relação e a gente está usando a força ao invés de usar a nossa sabedoria. Bora chamar a primeira mamãe aqui. Sejam todas muito bem-vindas e agora eu quero pedir para vocês o seguinte. Nessa sexta-feira nublada que tá fazendo aqui em Taubaté, não sei como é que tá aí onde vocês estão, mas contem aqui para mim. Quem já tocou nesse aviãozinho que tá aqui, ó, aqui, não sei se eu acerto, tá aqui? Tô acertando por aí. E convidou pelo menos 2 mães para estarem aqui nessa manhã materna. O que eu gosto de lembrar vocês? Nossos filhos crescerão e viverão no mundo dessas outras 2 mamães aqui. Viverão em conjunto com esses 2 outros filhos que você vai ajudar a educar com mais inteligência emocional. Então toca nesse aviãozinho, convida as 2 primeiras mamães que aparecerem aí na sua lista e com certeza, eu não tenho dúvidas disso, se elas tiverem o desejo de educar filhos com mais inteligência emocional, se elas tiverem o propósito de se tornarem mães mais pacientes, elas vão te agradecer pelo convite e pela oportunidade, tá? Porque o Insta não consegue levar todo o conteúdo para todo mundo. Então eu conto com vocês para tocarem nesse aviãozinho e mostrarem para outras mães que a gente está com uma mentoria ao vivo agora para ensiná-las a viver uma maternidade mais paciente no dia de hoje. Quem convidar, já coloca aqui para mim. Já convidei.
E bora conversar com a primeira mamãe que está aqui. Deixa eu olhar as solicitações e vamos começar. Peraí, não tô conseguindo chamar. Consegui, acho que... Tô chamando a Carolina Assis de Mello, que foi a primeira pessoa que solicitou. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada, viu? Fernanda Pares Paz. Oi, Carolina. Oi, Bom dia para você. bom dia. Se acomode aí, coloque o celular no lugar bom. Tudo bem? Acho que você colocou fone agora. Eu ainda não tô te ouvindo, tá? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, porque eu tava pondo fone de ouvido. Eu tô trabalhando aqui e vou assistir na live aqui também. Me diz uma coisa, de onde você está assistindo a live? Onde você mora? Maurilândia, Goiás. Em Goiás! Ai, que delícia! Aliás, de onde vocês estão assistindo a gente aí, hein, pessoal? Contem aí para mim nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Carol, posso chamar de Oi. Carol? Pode? Me conta aqui, de quem você é mamãe? Da Manuela. Da Manuela. Manuela é filha única? Isso. Quantos anos a Manu tem, Carol? 6. 6 aninhos. Carol, qual é a sua maior dificuldade em manter a paciência na educação da Manuela? Quando eu falo pra ela largar o telefone, ou às vezes na hora de estudar, que ela estuda cedo, e o primeiro ano dela. Então, às vezes, na hora de estudar, ela fica muito agressiva, não quer fazer a tarefa. Às vezes ela sabe, fica olhando para cima, não me responde, fica daquele jeito que entedia a gente perde a paciência. Entendo o que você está me falando. A Manu tá no primeiro aninho dela, né, da escola. Isso. E ela tá fazendo aulas presenciais, ela tá fazendo aula metade presencial, metade online. Como é que tá a rotina da Manuela? Não, só tá online. Só online, tá? Aham. Deixa eu te fazer algumas perguntas bem importantes. Olha só. Estamos vivendo um momento bem desafiador, né? Sim. A Manu com Muito. 6 aninhos, a Manu com 6 aninhos, ela tem a necessidade ainda muito grande de ser direcionada. O que significa isso? Significa que quando você consegue trabalhar, escutar a live, parar um pouquinho, falar comigo, sentar, se concentrar, a Manuela ainda não tem essas habilidades maduras. Não quer dizer que ela nunca vai conseguir, tá? Muito pelo contrário. Pode ser que numa situação ideal ela até consiga se concentrar mais, responder melhor a regras, comandos. Mas em geral, uma criança de 6 anos ainda não tem madura essa habilidade de controlar as ações dela completamente, escolher exatamente o que é de maior responsabilidade e abrir mão do que é prazeroso. Isso ainda, no cérebro dela, o caminhozinho de fazer isso, sabe? Ainda não está completo. Ainda não está completo. E às vezes, me responde se faz sentido para você ou não. Se não fizer, você pode me responder, tá? Mas às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente tem uma expectativa de que a criança vai agir como um adulto. Verdade. Concordo. A gente pensa assim, puxa, Manuela, sua aula começou. Você tem uma tarefa. Você tem que fazer a tarefa. Você sabe fazer a tarefa. Você está me contando que a Manuela é super inteligente, né? Não é que ela não sabe, É. ela tá ali
em outro mundo, ela não tá importando Fica muito, voando. fica voando. E aí a gente fica com aquela impressão assim, ó, Carolina, ela tá fazendo de pirraça. Isso. É isso, não é? Aham. Ó, eu tô dizendo isso pra você porque ao longo de 15 anos como psicóloga, eu escuto isso de quase todas as mães que eu atendo. E eu também sou mãe. Olha que legal. Então eu sinto isso também. A minha cabecinha toda, em vários momentos, ela quer me levar para isso, do tipo, ela não está colaborando. Ela podia colaborar e não está colaborando. Ela podia colaborar e não está colaborando. Vou te dar aqui um ponto de vista que pode te ajudar muito para você ter mais paciência. Escuta só. Todas as vezes que você olhar para Manuela e ver que Manuela podia colaborar e desligar o tablet, Manuela podia colaborar e fazer a tarefa, Manuela podia colaborar e me ouvir e fazer naquele momento, eu quero que você pense assim: o que que eu posso fazer, eu, Carolina, o que que eu, Carolina, mãe da Manuela, adulta dessa relação, posso fazer para que a Manuela consiga executar o que ela precisa? Será que eu tenho que sentar do lado dela por 2 minutinhos? Será que eu tenho que abrir o caderno com ela e falar: vamos lá, Manu, vamos começar. Olha como você está indo bem no primeiro ano, bora. Será que ela precisa dessa motivação? Será que eu preciso, além de pedir as coisas para a Manu, será que eu ainda preciso conduzir ela para que ela faça? Pois é. Isso é que eu não entendo, porque na aula dela, como a professora fica online com ela, eu sento do lado dela a manhã inteira. Tipo, começa Tá, 8h30, e das tá. 8h30 até as 11h30, eu fico com ela, do lado Como que é dela. esse período? Conta para mim como é que é esse período que você está do lado da Manu. Olha, tem dias que é Hum, super tranquilo. Começa a tá. tarefa, vai indo. Só que aí, com o decorrer, tipo assim, começa 8h30. Às vezes, como demora, ela começa a ficar irritada com a tarefa. Aí, tipo assim, vai dando 10h30, ela já não quer fazer tarefa mais. Aí, como depois do almoço eu trabalho, e é muito corrido, que a gente tem um bar aqui, então, eu não consigo estar toda hora com ela. Ela tá comigo, mas assim, como por causa da pandemia a gente tem um bar, eu evito que a dela ficar lá no bar e ela fica dentro de casa no computador. Porque eu prefiro ela no computador do que ela exposta lá nessa época da pandemia. Claro, Então, claro. aí, daí dando 10h30, como a professora manda tarefa para casa, eu já tento executar durante até 11h30, meio-dia. Aí, a hora que ela vai fazer isso de casa, ela já fica irritada, ela já não quer fazer mais, porque a professora fica online, tipo assim, ela passa 2 tarefas e mais uma de casa. Aí, as de casa, ela não quer fazer naquele tempo, de 11h30 até meio-dia. Ela já Tá, começa a ficar irritada, começa a olhar pro teto. perfeito. E aí você tende a fazer o quê? Quando ela começa a ficar irritada, olhar para o teto, como é que você, Carolina, se sente depois ali de quase 3 horas ali fazendo tarefa, sentada, às vezes fazendo um pouco do papel do professor, né? Porque Isso. você não está fazendo só tarefa de casa, você está fazendo a aula inteira com a Manuela, né? Né? Como é que É. você se sente nessa hora? Conta para mim. Olha, às vezes, é igual eu já assisti outras lives suas que me ajudou muito. Às vezes eu falo pra ela assim, não, Manela, você está irritada, então dá licença. Ou eu tô irritada, eu pego e saio, entendeu? Mas aí, às vezes, ela sai um pouquinho, aí ela não quer voltar. Ela já fica por lá mesmo. Você sabe que se eu fosse a Manu, talvez eu também não quisesse voltar essa hora? Deixa eu contar para você uma coisa que está acontecendo. A nossa rotina na pandemia, ela tá mais pesada mesmo, né? É A verdade. pandemia para mães, ela tá mais pesada. Não é só para mães que trabalham fora, é para mães que trabalham dentro, porque não tem mãe que não trabalha, né? Né?
Então, está mais pesada. Isso também pesa para as crianças. Se a Manu tivesse fazendo o primeiro ano lá na escola, vou te contar como é que seria. Ela iria para a escola, ela ia fazer uma tarefa. Quando ela acabasse a tarefa, ela ia brincar com uma amiguinha um pouquinho. Depois ela ia no intervalo, ela ia balançar, ela ia correr, ela ia andar no gira-gira. Depois ela ia voltar para a sala e ela ia ler um livro, ela ia ver amigos. Em casa, nada disso está acontecendo. E a gente não é uma super heroína que consegue fazer isso acontecer dentro de casa, né? A gente não consegue montar um parque, fingir que existem crianças. Então, eu sei que estamos fazendo todo o nosso melhor. Mas a gente pode, para ter mais autocontrole, coordenar melhor o nosso dia a dia. Talvez, valha a pena você fazer a aula com a Manu, fazer as tarefas da aula e ver o que você acha dessa ideia. Dizer assim, filha, agora é hora do intervalo. Lá na escola você não tinha intervalo? Vamos fazer intervalo aqui também. O que você acha se você tirasse 30 minutinhos, 20 minutinhos para brincar com a Manu? Assistir desenho, brincar, fazer cosquinha, dar risada, sentar com ela e tomar um lanche gostoso, passa mais um cafezinho para você, liga na Maria Braga, 30 minutos de intervalo para você também, para Manu também. 30 minutos, põe para despertar, pega o celular e fala, daqui 30 minutos vai tocar. Aí, filhota, quando tocar, então você pode colocar assim, de 10h30 até 11 horas. Quando tocar, filha, a gente vai sentar, a gente vai concentrar e vai fazer a tarefa de casa. Entendi. O que você acha dessa ideia? Eu acho legal, mas às vezes é porque a correria é grande. Como a gente trabalha aqui do lado, assim, o bar é aqui em casa, igual dia de segunda e terça, é os dias que são mais corridos. Então, às vezes sai da rotina, entendeu? E eu não consigo pôr ela para dormir cedo, porque ela só quer dormir a hora que o pai dela dorme. Se eu deitar com ela, ela fica assim, não, mas meu pai não deitou, por que eu tenho que deitar? Eu falo, minha filha, você tem que deitar que amanhã você tem aula cedo, você precisa descansar. Não, mas eu quero esperar meu pai. Porque ela tá E aí a gente só fecha o... E aí a gente fecha o bar só tarde, é 11 horas, igual agora tá fechando 11 horas. E aí fecha, a gente tem que ir repor mercadoria, tem que fazer... E aí ela quer ficar esperando a gente, entendeu? Aí acaba que eu acho que no outro dia ela não dormiu o suficiente. Mas me conta uma coisa, todos os dias de manhã, independente da rotina da noite, você fica essas 2, 3 horinhas com ela fazendo a tarefa da escola, certo? Certo. Ou você faz um pouco da tarefa e trabalha um pouco nesse período? Não, na parte da manhã é só a tarefa dela, entendeu? A não ser dia de segunda e terça, que na terça-feira chega a mercadoria, como é só eu e meu esposo que fica no bar, então a gente tem que ficar de 2 lá. Aí eu ausento um pouquinho da aula, até explico para a professora que eu preciso dar uma saidinha. Aí os 2 dias mais corridos, de quarta para frente já fica mais tranquilo. Entendi. Mas qual você acha que seria a dificuldade de você dar esses 30 minutinhos para ela de manhã, depois que ela fez a aula toda, você daria 30 minutinhos para ela. De repente, você nesses 30 minutinhos fica um pouco com ela e resolve alguma coisa que você tem que resolver. Coloca o alarme no celular para despertar e explica para ela que assim que o recreio dela acabar, vocês vão fazer a tarefa. O que você acha qual você acha que seria alguma dificuldade nessa estratégia? Conta para mim que eu tô aqui para te ajudar. Uai, eu posso até tentar, porque assim, eu nunca tentei. Eu sempre dou assim 10 minutinhos para ele beber a água e ali brincar com o cachorro. Porque como às vezes ela demora na escrita, que ela está alfabetizando agora. Então, como ela demora um pouco para escrever, se às vezes eu der o tempo maior, eu não consigo que ela termine as tarefas no tempo que eu preciso, entendeu? Perfeito, era isso que eu esperava ouvir mesmo. E aí que eu quero te fazer essa sugestão, Carol, é o seguinte: uma pessoa motivada,
uma criança motivada, me conta aí se com a Manu é assim. Mas quando a criança está motivada e um pouco mais descansada, ela se concentra mais. E ela tende a fazer melhor. Às vezes, a gente quer tanto que a criança termine, porque ela demora, ela deita em cima do livro, ela escreve uma palavra e conta uma história. Escreve uma palavra e conta uma história. Ela A escreve Manu. uma palavra e fala, mãe, hoje vai ter batata frita? Aí termina, ô mãe, o pai hoje vai dormir com a gente mais cedo, né? Aí conta, fala, mãe, nossa, essa letra parece a cabeça de um cachorro. E a gente tá assim, meu Deus, criança, concentra, certo? Né? É bem a Manu. Eu tô Então, até no quarto dela. eu tô vendo, o quarto tá todo rosinha aí de princesa, né? Mas olha só, quando a gente tira esses 30 minutos para ela, o que que vai acontecer com essa necessidade dela de contar história, de relaxar? Gente, não é à toa que tem intervalo na escola. Não é um intervalo só para eles comerem. É um intervalo para eles desestressarem, colocarem para fora todas essas necessidades. Então, a minha ideia é que esses 30 minutinhos vão ensinar para Manu o seguinte, filha, agora é hora de você contar história, rodopiar, dançar, cantar. Quando você voltar para cá, a gente vai concentrar. E aí é muito provável que a Manuela concentre infinitamente mais. E aí o que você demorava 1 hora perdendo a paciência, é possível que você demore 30 minutos sem perder paciência. É, vou tentar. Promete que você vem me contar dos resultados? Prometo. Ó, temos aqui testemunhas, hein? Quero saber os resultados de verdade. Me manda uma mensagem e aí eu divulgo pro pessoal lá nos stories o resultado, como é que Manu se sentiu, como é que você se sentiu também, porque quando a criança colabora, é mais fácil a gente manter a paciência, não é? É, verdade. Bem mais Então, fácil. bem Tem mais dia que ela fácil, né? acorda assim, mais disposta, aí o dia flui assim tão bem que você parece que tá nas nuvens. Mas Pronto. Então a gente precisa aprender como fazer uma rotina que faça uma criança se sentir mais disposta. E uma criança de 6 aninhos que está fazendo 3 horas de tarefa online em casa sozinha, a Manu já está sendo uma aluna nota 1000, Carol. 1000. Coloque esse intervalinho que eu imagino que vocês vão ter muitos bons resultados com isso. Muitos bons resultados com isso. Confia. tomara. Tomara. Espero suas notícias, hein? Tá. Já tá inscrita no treinamento? Já, com certeza. Tá bom. Adorei te conhecer, viu? Eu também. Obrigado. Um beijo. Feliz Dia das Mães antecipado já pra você, tá? Para você também. Tchau, Carolina. Tchau. Ai, que coisa boa, né? Que é poder entrar um pouquinho aí, um pouquinho assim na vidinha de vocês, poder trazer uma nova estratégia, poder fazer vocês se sentirem mais capazes, né? Porque a ideia aqui da mentoria, gente, de longe, não é julgar, corrigir, apontar o dedo ou dizer o que está errado. Muito pelo contrário, é observar o que vocês já estão fazendo de muito legal e trazer um novo ponto de vista, de repente uma nova ideia, uma nova perspectiva, até um novo fôlego, sabe? Porque do mesmo jeito que está cansativo para a Manuela ficar 3 horas ali sentadinha, sozinha, sem criança, sem escola, sem o olhar da professora, sem o contato social que uma criança merece, precisa e necessita, tá cansativo para Carolina, para todas as Carolinas e para todos nós que estamos vivenciando essa rotina dentro de casa todos os dias, ok? Oi, Elis! Um beijo para você e para o Gabriel também, saudade de você por aqui, tá? Vamos lá para mais uma pessoa, mais uma mamãe querida para começar aqui, tá? Carolina Assis de Mello, espero o seu retorno ali nas mensagens privadas, hein? Olá! Oi, Bom dia! bom dia, tudo bem? Estamos no quartinho de quem? Esse quartinho Estamos no de balão quartinho aí? adaptado aqui, escritório, quartinho das crianças.
É Menina, um, como a tudo gente precisou atrapalhado. adaptar tudo na pandemia, não? Tudo, infelizmente. Mas tá bom. Ó, mas Legal, vamos não pensar achei que eu pelo fosse lado conseguir entrar, acabei de positivo. pedir, já entrei. Vamos pensar pelo lado positivo. A gente está ganhando uma flexibilidade impressionante, né? Eu vou tirar os comentários para eu conseguir ver a Joyce todinha, para a gente bater um papo bem legal. A Joyce descabelada, né? Toda mãe entra falando isso, né? Estou toda descabelada, é sempre assim. Minha filha, se me pegar 10 minutos antes do manhã materna, sou eu toda descabelada. Nossa, gente, até isso é ruim, né? Porque eu tava conversando com meu marido ontem. Tem 1 ano e 2 meses que eu tô presa em casa, né? Em home office. E aí tem 1 ano e 2 meses que eu fico com essa cara, né? A gente não se arruma, não sai, não vê gente, não troca de roupa. Ó, É péssimo até pra autoestima da gente, né? e vou te contar uma coisa, isso eu tenho certeza, posso te garantir que todas nós estamos vivendo, algumas já viveram mais, outras ainda estão vivendo, e faz uma diferença tremenda na nossa paciência, sabia? A gente se Faz, sentir mais disposta. Tem sem mãe que vai dúvida. se sentir mais disposta com uma roupa mais confortável, tem mãe que precisa se arrumar um pouco mais, tem mãe que precisa se ver um pouco mais pronta para socializar. Isso faz a diferença também, sabia? É, não tem dúvida. Me conta uma coisa, como é que é o nome do seu filhinho ou da sua filha? Dos meus filhinhos, o Vamos Antônio lá. tem 4 e o Gabriel tem Antônio, 2. temos dois meninos aí, uma Dois duplinha. meninos. Gabriel e Antônio, que nomes lindos, Joyce, Obrigada. adorei. Como é que eu posso te ajudar? Conta para mim um pouquinho. Então, com várias coisas, né? Eu tenho acompanhado as lives, né? Tem sido muito produtivo, tenho conversado, né? Conversado inclusive com meu marido para a gente virar uma página nova aqui na forma de educá-los. Infelizmente, né, com tudo isso que está acontecendo, obviamente a gente fica mais impaciente, mais irritado, mais cansado, né? A gente acaba tendo que carregar a casa nas costas, o mundo nas costas, então tudo fica mais difícil. Mas estou empenhada a mudar, né? Então, vamos lá. Os dois têm temperamentos muito diferentes. O Antônio sempre foi muito calmo, muito tranquilo, muito carinhoso, muito dengoso, assim, sabe, que enrosca que nem gato no meio da perna da gente. E o Gabriel já é mais arisco, mais irritadiço, ele é desde muito bebê, assim, mais carrancudo, mais bravo. E a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer com que os dois interajam, né, de forma mais harmônica. O Gabriel, ele tem um hábito de bater, assim, que a gente não consegue entender de onde vem, porque a gente não tem esse hábito em casa. Eventualmente dá uma palmada, dá um tapinha na mão, alguma coisa assim, mas a gente nunca bateu neles, nunca foi, né, a gente tenta ser o mais calmo possível, né, apesar das dificuldades. E o Gabriel tem muita dificuldade de se expressar, apesar dele falar tudo. Ele tem 2 anos, mas ele fala perfeitamente, assim, ele se Que comunica, belezinha. nossa, conversa, ele conta histórias, assim, é uma coisa de louco. Mas ele tudo bate, sabe? Tudo que ele é contrariado, às vezes nem é contrariado, às vezes o irmão tá brincando com ele dá um tapa nas costas, dá um tapa no rosto. E o Antônio sempre foi muito tranquilo, o Antônio se defendia deles. E aí, de uns tempos pra cá, o Antônio começou a revidar. E isso não é legal. E eu tento explicar. Eu falei, filho, você tem que ensinar ele como fazer. Não é. Você não vai. Se você fizer errado, ele vai aprender errado. Ele imita tudo que o irmão faz. E Tudo. vai É assim, piorar, né? é uma cópia, assim. Eu falo que ele é um papagainho, porque tudo que o irmão fala, ele fala na sequência, tudo que o irmão faz, todas as brincadeiras, tudo. E aí acaba que a gente, né, fica impaciente, a gente tenta corrigir, mas aí você corrige, aí a gente acaba dando um tapa nele, porque ele tá batendo. Aí eu conversei ontem com meu marido, inclusive, acho que a gente tá fazendo errado, porque a gente tá falando para ele não bater batendo. Não faz sentido a gente corrigir uma coisa que a gente tá falando que é errado, fazendo a mesma coisa. Então, vamos nos policiar também para não fazer isso. Mas às vezes ele bate forte, assim, ele é forte, sabe? Ele dá um tapa no rosto, ou aí o Antônio sai chorando. E a gente está com um pouco de dificuldade de lidar, né? Eu tenho tentado conversar, tenho tentado entender o que ele está sentindo. Ele acorda ainda de madrugada, ele ainda mama no peito, mesmo tendo 2 anos. Então, ele ainda acorda de madrugada, às vezes ele acorda chorando, ele acorda irritado. E aí a gente mora em apartamento, a gente fica preocupado, né, de incomodar os vizinhos. Enfim, é uma sequência de coisinhas assim que vão deixando a gente inseguro, sem saber como lidar e achando que está fazendo errado o tempo inteiro. Então, Então vamos no lá. geral, é isso. Vamos respirar. É. Seguinte, primeiro você não tá fazendo errado o tempo inteiro, tá? Você tá fazendo muita coisa certa. A gente tenta. Escreve isso em algum lugar, assim. Você é uma mãe incrível, Joyce.
Escreve isso de verdade mesmo e lê isso pra você, sabe? Tem uma Uhum. pesquisa que fala que quando a gente fala com a gente em terceira pessoa, a gente escuta mais. Eu acredito. Você está sendo uma mãe incrível. Diga isso. Isso não é para que a gente deixe de lado os nossos comprometimentos em melhorar, não. Mas é para que a gente também, puxa vida, né? 4 anos educando 2 garotinhos aí incríveis, Antônio e Gabriel. Gabriel tá mamando à noite, né? Vamos nós, mamães que estamos ouvindo aqui, lembrar dessa fase, né? Gabriel acorda chorando. Eu imagino a vontade que você tem de chorar também. Cansaço, sono, preocupação, vizinho, estresse, o dia a dia, tudo acontecendo. O mundo que você comentou que tá carregando nas costas, né? Então, assim, se dê esse troféu de que você é uma mãe incrível, do mesmo jeito que eles são filhos incríveis, mas a gente tem umas coisinhas aí para ajustar. Vamos pensar no que a gente pode ajustar. O Antônio tem uma coisa muito diferente do Gabriel, que não é só o temperamento. O Antônio, até os 2 anos, não tinha nenhum irmão para cutucar ele, para beliscar, para puxar, para falar, para dividir o brinquedo, para escolher o desenho, para dividir o colo da mãe. Não teve. Então, às vezes, a gente atribui só o temperamento. E existe também uma relação muito intrínseca entre primeiro, segundo, terceiro filho. Essa ordem de nascimento tem isso. E tudo bem, é a história do Antônio, é a história do Gabriel. Mas a gente precisa considerar isso. Então, não é que o Gabriel talvez seja só mais, é que o Gabriel ele já veio com o Antônio ali, que ele, ó, quando o Gabriel nasceu, o Antônio tinha 2, certo? Então, o Gabriel ele já veio com a necessidade de eu tenho uma família muito bacana e eu tenho um irmãozinho aqui de 2 anos que eu tenho que me aprender aqui a me relacionar. Então, geralmente, o segundo filho anda mais rápido, fala mais rápido, se defende mais rápido, bate mais cedo. Isso acontece não só aí na sua casa, isso é uma realidade. Agora, quando a gente tem a gente tem tem muitas dificuldades, tem um processo, mas quando a gente tem 2, parece que a gente tem um time de futebol dentro de casa. É. Não são 2, gente. Eles se multiplicam entre eles. É uma coisa impressionante. Gremlinzinhos, né? Às vezes é Antônio e Gabriel fofinhos. Às vezes o Gabriel tá bravo, o Antônio tá tranquilo. Às vezes o Antônio tá mais bravo que Gabriel. É uma multiplicação que acontece. Freud deve explicar isso, mas acontece. Quem é mãe de mais de um sabe. O que a gente pode fazer nesse momento? Primeiro, a gente precisa descartar um pouquinho dessa história de comparar. Porque lá dentro, quando a gente tem 2, a gente coloca os 2 perto, assim, sabe? A gente precisa excluir isso dentro da gente, assim, sabe? E entender que não dá para comparar 2 histórias diferentes. Sabe por quê? A mãe que a Joyce é hoje não é a mãe que ela foi pro Antônio também. Por vários motivos. Você evoluiu, você cresceu, você aprendeu, você tá vivendo. Teve pandemia quando o Antônio tinha 2 anos? É outra família. Que bom, a gente está sempre em constante evolução. Então a gente precisa pensar nessa comparação. Outro ponto muito importante que eu anotei é assim, ó. Violência gera violência mesmo. Gabriel é muito inteligente. Quando ele perceber que diante de um conflito grande vem uma força física que freia aquilo, ele vai pensar assim: aqui está a chave. Eu posso repetir isso porque se a minha mãe, que é a minha heroína, faz isso, também posso fazer. Se o meu pai, que é o meu super-herói, que é quem eu confio, que é quem me protege, que é quem me nutre, que é quem me guarda, que é quem zela por mim, e é mesmo, faz isso, eu posso fazer também. Então, esse eventualmente a gente precisa sim excluir mesmo. A gente precisa arrancar, sabe? Não dá só para podar. A gente precisa tirar com a raiz mesmo, assim. Tirar mesmo. Falar assim, filho, a mamãe não bate mais. Isso não é legal. A mamãe não quer que você bata, a mamãe também não vai bater.
É. Não tem justificativa. Sabe por quê? Primeiro, porque é uma violência de qualquer jeito, mas segundo, porque não funciona. Ele não tá aprendendo a fazer diferente. Ele pode até te obedecer na hora, sabe? Na hora eles até param, escutam um pouquinho mais a gente, eles ficam com muito medo, né? A gente aciona neles ali um sistema de estresse tão grande e tão negativo assim para a saúde deles, mas eles param. Mas parar não significa aprender. E aí ele vai voltar a fazer, entendeu? E aí quando ele fizer, além dele fazer aquilo, ele vai usar esse recurso. Tanto com o Antônio, quanto com você, quanto com o amiguinho da escola, quando ele for à escola. O curioso é que eu perguntei, eles vão para a escola desde o berçário, né? Eu voltei a trabalhar quando eles tinham 4 meses e desde então eles vão para a escola. Você trabalha com o quê? Eu sou advogada, mas eu trabalho em indústria, então eu tô em fábrica mesmo. Então eu tô em home office, mas né, eu continuo trabalhando na mesma área. Tá. E eu perguntei para as professoras, né, se ele tem esse comportamento e ela disse que não. Que fala, Isso não, é aquele ótimo. não briga, aquele não bate, aquele não Isso faz. é top. E aí isso me traz mais até estranheza, porque a gente não tem esse hábito de fazer. A gente faz para repreendê-lo quando ele está fazendo, mas não é que partiu de nós, né? A iniciativa não começou da gente. Então, assim, eu não sei de onde ele aprendeu, onde ele viu, porque não é uma coisa que a gente, né, que a gente tem hábito de fazer. E o que tem me preocupado também é que tem gerado um comportamento no Antônio que ele não tinha. Ele tem Sim. gritado, quando Sim. ele é contrariado, ele sai gritando, ele sabe, fica muito nervoso. Ele não revida batendo, mas ele tem gritado muito. Eu tento acalmar, né? Eu baixo no nível dele, eu explico para ele, eu tento abraçar, tenho falado, né, para ele se acalmar e tal, mas ainda tem acontecido e a gente não está sabendo lidar. Sim. Olha só, é muito provável que o Gabriel tenha uma impulsividade um pouco maior, talvez, que a do Antônio. O que é essa impulsividade? Tem uma coisa chata acontecendo aqui, eu tenho uma coisa desconfortável acontecendo aqui, ou eu quero até buscar interagir, como você contou, que às vezes ele vai lá e provoca o Antônio fisicamente, sem o Antônio ter feito nada naquele momento com ele, né? Mas eu gosto de dizer assim, nada é do nada. Em geral, pode ser que o Gabriel tenha experimentado essa forma de interagir em casa, porque olha que legal, na escola ele não faz. Isso é ponto para nós. Isso significa que é um comportamento que a gente vai ter muito mais facilidade de reverter. Muito mais. Por quê? Porque com certeza é muito eventual a forma como vocês estão reagindo com ele. Então, ele tem muito mais exemplos de regulação, de autocontrole, de autoconhecimento em relação ao sentimento do que de reagir assim. Mas, em última instância, dentro de casa, é o padrão que ele escolheu. Então, o que a gente precisa fazer é quebrar esse padrão de dentro de casa. O que a gente pode fazer que vai mais colaborar com isso nesse momento? Primeiro, ensinar o Gabriel qual emoção ele está sentindo. Filho, eu estou vendo que você está com raiva. Ajudar ele a nomear. Isso faz com que o cérebro dele vá começando a desenvolver esse autocontrole. A gente precisa ensinar sobre a emoção. É assim que ele consegue desligar essa reação primitiva de resolver na base da força. Porque às vezes a gente se pergunta, né? Meu Deus, de onde ele tirou isso? Eu não faço isso com o Antônio, a gente não faz isso aqui em casa. Mas na maioria das vezes, quando eles são muito pequenininhos, é a reação que o cérebro promove. É um instinto de defesa. Eu tô triste? Eu brigo. Eu tô chateado? Eu bato. Por quê? Porque quando a gente está inundado de hormônio, a primeira reação que o corpo tem é física mesmo. Até nossa. Até nossa. Por isso que talvez quando ele faça e você vê que aquilo é inaceitável, seu cérebro também diz, espera aí, isso é inaceitável. Então a gente fica mais firme, a gente pega mais firme com a mão assim, né? Às vezes a gente faz esse tapinha corretivo, porque quando a gente está cheio de cortisol no corpo, a gente quer ter um movimento. Então a gente pode direcionar o Gabriel um pouco mais. Filho, quando você estiver muito bravo, chama a mamãe, a gente corre pro quarto. Quer bater numa almofada, a gente bate numa almofada. Quer dizer o que você está sentindo? Me conta o que você está sentindo. Tem crianças de 2 aninhos que eu gosto de dar um papel para eles rabiscarem com muita força.
Porque para criança pequena é mais fácil mesmo eles expressarem fisicamente. Então, tenta conduzir ele para fazer isso. Aline, mas ele ainda não está conseguindo. Tudo bem. Assim que ele fizer isso, tira ele de perto do Antônio. Leva ele para um outro lugar. Fala, filho, você tá bravo, você tá irado, você tá com raiva. Tudo bem sentir isso, mas não pode bater. Então, a gente vai se acalmar primeiro, depois a gente volta para a sala para brincar com o Antônio. O que ele vai começar a perceber? Que para ele se socializar, o que ele precisa ter? Conforto, ele precisa tá confortável, né? Exatamente. E as pessoas em volta dele têm que estar protegidas. Ele não pode fazer o que ele quiser. Você trabalha com isso. Não é isso que acontece entre os homens? Não existem leis para a gente se respeitar? É, de fato. De fato, existem. A gente tem que dizer isso pro Gabriel. Gabriel, bater não pode, filhão. Ao invés da gente dizer, por que você bate? Você tá sendo errado. Isso é agressivo. A criança não tá nem escutando quando a gente fala assim. Então, quando a gente acolhe e diz, eu sei que você tá bravo, mas bater proibido. A gente só precisa dar essas duas mensagens nesse momento. E aí, depois que ele se acalmar, depois que ele se tranquilizar um pouquinho, você vai falar para ele assim, filho, quando você sentir raiva, e aí o que você pode fazer? Imprime uma carinha de raiva, imprime um emoji de raiva. Um emoji é bem legal para eles, porque eles têm muito essa linguagem, né? Então, imprime aquele emoji vermelhão, assim, fala para ele, quando você sentir raiva, você vem e chama a mamãe, que eu vou te ajudar. Ele desenha, ele pega, a gente tem uma lousinha daquela, né, aquela de imã. Aí ele faz cara de bravo, mamãe, cara de feliz. Ele faz o desenho da cara de bravo e cara de feliz. Ótimo. O que a gente quer é que ele, quando ele tiver com muita vontade de bater no Antônio, ele te chame. Por quê? Porque você vai ajudar ele. Então, que você não, eu acho que... Porque, às vezes, a nossa maior reação na hora é dizer assim, Gabriel, o Antônio é seu irmão. Ele ama você. Ele é tão legal. A primeira coisa que a gente tem que dizer é, eu tô vendo que você tá bravo com o Antônio. Às vezes a gente fica bravo mesmo, né? Vamos esperar a braveza ir embora. Vamos esperar a raiva passar. Mas eu vou te ajudar. Eu vou querer saber o que o Antônio fez. Eu vou te ajudar. Nós vamos juntos resolver. Então, a ideia é você mostrar para ele que ele tem aliados com ele. Que você tá do ladinho dele, porque ele só tem 2 aninhos. Então, ele não vai conseguir fazer esse raciocínio sozinho. Eu quero que toda vez, antes dele bater no Antônio, ele te chame. Aline, mas ele não vai ficar dependente de mim? Ele é dependente de você. E o que eu quero é que ele te chame para você dar um modelo de como resolve o conflito. Porque ele com 2 aninhos, a gente não pode esperar que ele com 2 aninhos não pode bater, tem que dividir o brinquedo. Ele não consegue ainda sozinho. Não pode bater, tem que chamar o Antônio para conversar. Ele não consegue ainda sozinho. Mas não pode bater, mas pode pedir ajuda. A mamãe vai te ajudar, ele consegue. Ele entende essa linguagem. Legal. E com o Antônio, a mesma coisa, filho, Gabriel não pode te bater. Ninguém pode te bater. Quando o Gabriel ameaçar, você me chama. Por quê? O que eu quero é que eles não fiquem de 4 e de 2 sozinhos tentando resolver. Eu quero que eles resolvam com a linguagem. Quando a linguagem for insuficiente, eles chamem um adulto. Eles peçam esse apoio para conciliar o problema, entendeu? E quando a gente oprime muito a briga também entre os irmãos, vocês não podem brigar. Brigar é feio. O que começa a acontecer? Quando eles percebem que está acontecendo um conflito, eles não vão chamar a gente, porque eles querem brigar. Então a gente tem que autorizar que ocorram brigas também. É. Em geral, eles se dão bem, assim, eles são bem parceiros, eles são carinhosos entre si, mas de vez em quando saem umas faíscas que, nossa, tem que separar, porque eles acabam porque vai sair, e vai sair mesmo. É isso que a gente tem que autorizar. Ó, todo irmão briga. Acontece briga.
Mas a gente, aqui na nossa família, a gente não bate. A gente resolve a briga. Então, quando uma briga estiver perto de começar, você vai chamar a mamãe e a gente vai resolver. Às vezes, tendo essa medida, diminui muitos conflitos. Pensa uma sala de aula com 10 Antônios e 10 Gabriels, assim. Um tem 4, um tem 2. Cada um tem uma linguagem, entendeu? A relação entre os irmãos é desafiadora mesmo para nós. É desafiadora porque eles têm uma diferença de estágio de desenvolvimento. Então, a gente precisa tirar o que cada um tem de melhor. Então, Gabriel, chama a mamãe, não pode bater. Bateu, retira do ambiente, espere ele acalmar. Essa própria retirada do ambiente já é uma consequência. Na hora, sem falar muito, retira. Agora a gente vai se acalmar. Depois a gente volta para o desenho. Já é uma consequência. Depois que ele acalmou, você vai dizer, filho, não pode bater. Então, essa regra tem que ser uma coisa assim. Sabe quando a criança pequenininha começa até a repetir? Não pode bater, não pode bater. É assim que a gente tem que fazer. Eles precisam entender que sentir vontade, ok. Normal. A gente também não sente? Muito. A gente precisa autorizar isso neles. A gente vai sentir vontade, mas não pode bater. A gente tem que resolver. Faz sentido? Faz muito. Faz muito. Obrigada. Vamos colocar em prática. Obrigada a você, viu? Espero você lá no Travessia. Vai te ajudar Já fiz a inscrição ontem. Muito. Principalmente porque você é uma mãe muito consciente. Muito consciente. Então, assim, eu acho que colocando em prática as ferramentas, você vai conseguir ver bastante resultado. Bastante. Legal, obrigada. Você não foi uma mamãe que perguntou se as aulas Isso, foi. Sonho Materno iam ficar salvas? Aham. Não, eu perguntei do curso ontem à noite, eu entrei, porque à noite é mais complicado, né? Eles dormem cedo, a gente tem uma rotina mais. Eles dormem no máximo 9 horas. Então, para eu assistir as lives da noite, fica mais complicado. Aí eu entrei ontem, eram umas 8 e quase 9 horas, já perguntando se a inscrição já tinha sido fechada pro Travessia. Tá. Porque eu achei que você fosse colocar o link logo no início da live, mas ficou pro final, né? Mas aí eu deixei ligado e consegui fazer a inscrição. Conseguiu? Então, ótimo. E as aulas do Travessia, para quem se inscreveu, eu vou deixá-las todas dentro de um site do Travessia. Para quem tiver qualquer dificuldade, como são 4 passos sequenciais, eu não quero que ninguém perca. Por horário, por dificuldade. Então, se você se inscreveu, fica tranquila, vai estar tudo legal. Lá. Depois legal, você me obrigada, conta viu? Como é que as coisas estão caminhando. Conto sim. Obrigada. Feliz Joyce. Dia das Mães para você. Beijo para nós. Feliz Dia das Mães para você. Um beijinho no Antônio e no Gabriel, tá? Dou sim. Um beijo. Tchau. Bom, por hoje fechamos, né? Por mim, eu fico aqui com vocês mais tempo. Eu tô aqui, são 11h20, eu tô aqui, né? O meu propósito é esse mesmo, gente. É poder levar para vocês e traduzir o que às vezes, do ponto de vista da psicologia infantil, a gente não consegue levar para a prática. Eu espero que hoje a gente tenha conseguido trazer da teoria, levar para a prática, trazer da teoria, levar para a prática, trazer da teoria e levar para a prática. Esse é o objetivo maior. Hoje à noite estamos aqui. O que a gente vai falar à noite hoje na live? Como é que eu faço para seguir o caminho do meio ali? Ser firme e ser gentil. Como é que eu faço para ser firme e ser gentil? Então, vem me encontrar hoje às 20h20, sexta-feira, à noite. Venha de chá, venha de suco, venha com taça de vinho, mas venha, tá bom? Travessia, o link do treinamento gratuito Travessia está lá na bio. Então, quem não conseguiu fazer ainda a inscrição, corre lá e não deixa de fazer ainda hoje, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje foi a nossa última manhã materna da semana, mas semana que vem a gente tem manhã materna a semana inteira. Afinal, eu prometi para vocês que o mês das mães seria inteiro especial e será, tá bom? Um beijo, até às 20h20.